queridos alunos! Bom dia, boa tarde, boa noite! Aqui quem vos fala é Alessandro Igans e hoje eu venho aqui para mais uma aula aqui na internet. É isso daí. Então, gente, olha só. Hoje nós vamos dar figuras geométricas, continuando as nossas aulinhas de geometria plana. Hoje a aula é sobre quadriláteros notáveis. Quem são os quadriláteros notáveis? Vou colocar um a um na lousa. Vocês já vão descobrir quem são. Como vocês já viram, os quadriláteros notáveis estão aí. Então eu tenho quadrado, retângulo, losango, paralelogramo e trapézio. É importante nós entendermos cada definição de cada figura que está na lousa, tá? Entender a definição de cada figura é muito importante para poder entender o comportamento da aula. O que uma figura precisa ter para ser um quadrado, tá? Vocês lembram? Ter 4 lados iguais. Basta ter 4 lados iguais? Não, porque o losango também tem 4 lados iguais. Basta também ter 4 ângulos côngruos. 4 ângulos iguais de 90 graus, tá? Certo? Então, se uma figura tem 4 ângulos iguais, 4 lados iguais, ela é um quadrado? Sim, porque automaticamente, se ela tem 4 ângulos côngruos e 4 lados iguais, ela vai também ter 2 retas paralelas laterais de um lado e 2 retas paralelas laterais do outro. Ou seja, 2 retas paralelas em pé e 2 retas paralelas deitadas, tá certo? Então, isso daí é a característica para ser um quadrado. Então, classe, olha só. Para ser um quadrado, eu tenho que ter 4 lados iguais, 4 ângulos côngruos e 2 pares de retas paralelas, tá? Agora, vamos relembrar, vamos ver qual é a definição de um losango. Tem que ter 4 ângulos côngruos, ou seja, aqui é 90, aqui vai ser 90, aqui vai ser 90 e aqui 90. Os 4 lados não são iguais, porque esse é igual a esse. Só que esse daqui é igual a esse. Então logo ele não é um quadrado, porque ele não possui os 4 lados iguais. Mas ele também possui 2 pares de retas paralelas. Essas duas são paralelas e essas duas são paralelas. Essa é a definição do retângulo. O losango, a definição é: para ser um losango, eu necessito ter 4 lados iguais e 2 pares de retas paralelas. Então os 4 lados são iguais e essas duas são paralelas, inclinadas para a esquerda, e essas duas são paralelas, inclinadas para a direita. Beleza? Tá? Vamos relembrar o conceito de paralelogramo agora? Para uma figura ser considerada um paralelogramo, ela precisa ter 2 pares de retas paralelas, apenas e nada mais. Essa paralela a essa e essa paralela a essa. Então, essas duas são paralelas, inclinadas, e essas na horizontal também são paralelas. Basta ter 2 pares de retas paralelas, já é considerado um paralelogramo. Beleza? E qual é a definição para o trapézio? Bora lá comigo. Apenas um par de retas paralelas. Apenas um par. Então, pessoal, essa é a definição desses 5 quadriláteros, os mais notáveis.
existem infinitas formas de se criar quadriláteros diferentes, tá? Quadriláteros é qualquer figura que tem 4 lados, mas esses aqui são os quadriláteros notáveis. Agora, existe uma especificação, uma relação que nós vamos fazer com todas essas figuras. Então presta atenção, ó. Lembra quando eu disse que para ser um quadrado tem que ter essas 3 denominações? Certo? Para ser um retângulo tem que ter essas 2 denominações. Para ser um losango, essas 2, para ser um paralelogramo, essas 2, e para ser um trapézio, apenas essa. Tá certo? Então olha só, para ser um retângulo, eu preciso ter 4 ângulos côncavos e 2 pares de retas paralelas. Mas espera aí, o quadrado tem. Então o quadrado tem 4 ângulos côncavos e tem 2 pares de retas paralelas. Então o quadrado é um retângulo. Legal, né? Mas olha só, o retângulo, ele tem 4 lados iguais? Não. Então, o retângulo não é um quadrado. Entenderam? O quadrado é um retângulo, porque ele possui todas as denominações que um retângulo precisa ter. Mas o retângulo não é um quadrado, porque ele não tem todas as denominações que o quadrado tem. Falta ter 4 lados iguais. Olha, o losango, ele tem 4 lados iguais e 2 pares de retas paralelas. Quadrado também. O quadrado tem 4 lados iguais e 2 pares de retas paralelas. Então o losango, tá certo? Aliás, então o quadrado é um losango. Mas o losango não é um quadrado, porque ele não tem 4 ângulos côncavos. Beleza? Certo? Tá. É complicado, mas pensar um pouquinho, usar o tique e o teco aí, vocês vão conseguir. Paralelogramo. O que uma figura precisa ter para ser um paralelogramo? Apenas 2 pares de retas paralelas. Mas espera aí, o quadrado tem 2 pares de retas paralelas. O retângulo tem 2 pares de retas paralelas. E o losango tem 2 pares de retas paralelas. Então, o quadrado é um paralelogramo, porque ele tem 2 pares de retas paralelas. O retângulo é um paralelogramo, porque ele tem 2 pares de retas paralelas. E o losango é um paralelogramo, porque ele também tem 2 pares de retas paralelas. Certo? Mas o paralelogramo não é um losango, porque ele não tem 4 lados iguais. O paralelogramo não é um retângulo, porque ele não tem 4 ângulos côncavos. E o paralelogramo não é um quadrado, porque ele não tem nem 4 lados iguais e nem 4 ângulos côncavos. Agora olha para a última. Trapézio. O que o trapézio precisa ter para existir? Apenas um par de retas paralelas. Apenas um. Então, se tiver um par de reta paralela, é um trapézio. Então olha só. Paralelogramo tem 2 pares, então tem pelo menos um. Então o paralelogramo é um trapézio. O losango tem 2 pares, então tem pelo menos um. Então ele é um trapézio. O retângulo é um trapézio e o quadrado é um trapézio. Mas o trapézio não é um paralelogramo, porque ele só tem um par. E para ser paralelogramo precisa de 2. O trapézio não é um losango, o trapézio não é um retângulo e o trapézio não é um quadrado. Beleza? Então, esse é o conteúdo para que nós possamos resolver os exercícios abaixo, tá? Vai ter umas pegadinhas, vai ter exercício de verdadeiro ou falso, então atenção que vocês conseguem fazer, tá? Qualquer coisa estarei sempre aqui para ajudá-los no que for preciso, tá? Tchau, tchau!